Bom dia, meu querido irmão, querida irmã. Estamos aqui reunidos nesse nosso encontro para rezar a novena de Natal. Sou Frei Inácio e que bom ter a sua presença, ter a sua participação. Hoje nós estamos rezando o 7º dia da nossa novena e queremos refletir sobre a misericórdia supera a justiça. A misericórdia supera a justiça. Jesus gostava de contar parábolas e fazer comparações para que o povo entendesse o que ele queria revelar sobre Deus e o seu reinado sobre a terra. Quem ouvia ficava admirado que se pudesse falar de Deus com tanta simplicidade e autoridade. Mateus, do capítulo 7, versículo 28 e 29, vai dizer que as multidões ficaram extasiadas com o ensinamento de Jesus, porque ele as ensinava com autoridade e não como os escribas. Muitas das parábolas de Jesus têm como ensinamento a misericórdia de Deus e o nosso compromisso de termos misericórdia uns para com os outros. A misericórdia faz parte não somente do conceito de Deus, mas é algo que caracteriza a vida de todo o povo de Israel e de cada um de seus filhos e filhas. Lembremos aqui das parábolas da ovelha perdida, da mulher que procura moeda, do pai que espera e acolhe o filho que abandonou a casa. O pastor, a mulher e o pai são profundamente misericordiosos. Poderiam ter dito assim: o que se perdeu, perdido está. Mas não. Eles amam e por isso vão além da justiça, a superam com a misericórdia. O amor se transforma em misericórdia quando é preciso ir além da norma exata da justiça. Norma precisa e muitas vezes demasiado estrita. Na parábola do Pai Misericordioso, quem abandona a casa é o filho, levando parte da herança que lhe cabe por direito. Saiu porque quis, optou livremente. Se o pai não quisesse receber em sua volta depois do arrependimento, estaria sendo justo, pois fizera pelo filho que este pedira. E mais, o livro do Deuteronômio ensina que o filho rebelde deve ser punido, deve ser julgado nas portas da cidade, se for condenado, apedrejado. De maneira alguma haveria injustiça se o pai o tratasse como a um dos empregados, como o filho na volta quis ser tratado. Essa seria a exigência da ordem da justiça, até porque o filho, com seu modo de comportar-se, não tinha somente dissipado a parte da herança que lhe cabia, mas tinha também magoado profundamente e ofendido o pai. Afinal de contas, pedir a herança em vida significa, de certa maneira, falar para o pai: você para mim morreu. Mas o pai foi além da justiça e o acolheu com misericórdia, perdoando a sua falta. Tratava-se afinal de seu filho. Essa relação não podia ser destruída por nenhuma espécie de comportamento. O Papa Francisco vai dizer: nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como a de um pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superado a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos essas parábolas, 3 em especial: as da ovelha extraviada, a da moeda perdida e a do pai com seus 2 filhos. Nessas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e consola com perdão. A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós. Ele sente-se responsável, isto é, deseja o bem e quer ver-nos felizes, cheios de alegria e serenos. Esta fala do Papa está na sua bula de abertura do Ano Santo, Misericordiae Vultus, número 9. Misericordiae Vultus, número 9. Agora, a palavra de Deus vai nos orientar.
A palavra de Deus vai nos orientar. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um fato da vida para nos ilustrar esta história. Joana saiu de casa pela porta da frente, gritando aos pais e irmãos que jamais voltaria a pôr os pés daquele chiqueiro. Queria ficar longe de quem não deixava ela fazer o que quisesse da vida. Então, que se danassem todos. Dormiu na rua, não encontrou trabalho, prostituiu-se e engravidou. Teve que voltar para a casa que abandonara. O que fizeram seus pais e seus irmãos? A abraçaram chorando, felizes. É preciso que o rosto da misericórdia seja sempre descoberto de uma maneira nova. Esse texto do Evangelho de Lucas é o coração do Evangelho de Lucas, a parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo. Ensina como que Deus trata os pecadores. Quando os pecadores têm o desejo de voltar de vida, de voltar para a casa do Pai, o Pai os acolhe. Mesmo que a intenção não seja das melhores, mesmo que a intenção seja ambígua, pois o filho, ele não se arrependeu de ter gasto os bens do pai, não se arrependeu por ter ofendido ao pai. O que motivou o filho a voltar foi a fome, mas mesmo assim o pai o acolhe novamente como filho. O pai não aceita as desculpas que ele tinha pensado em dar pelos seus atos e nem a nova forma com a qual ele queria ser acolhido pelo pai. O pai, de uma forma gratuita, acolhe esse filho mais novo, restabelecendo a sua dignidade de filho e membro daquela família. Da mesma forma, Deus acolhe cada um de nós, seus filhos e filhos, pecadores e pecadoras, quando queremos voltar para os seus braços, voltar para a sua convivência.
vamos refletir para poder agir e sermos misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs. Em que sentido a misericórdia supera a justiça? Em que sentido a misericórdia supera a justiça? Qual a lição central da parábola do Pai misericordioso? Qual a lição central da parábola do Pai misericordioso? Como seria o mundo se não houvesse a misericórdia? Como seria o mundo se não houvesse a misericórdia? Existem em nossa realidade, em nossas comunidades, histórias parecidas com a da Joana? Existem em nossa realidade histórias parecidas como a da Joana? Fique à vontade de comentar e responder, partilhar essas perguntas. Leia novamente todo o capítulo 15 de Lucas, no qual aparece essa parábola da ovelha perdida, a parábola da mulher que perdeu a moeda e a parábola do Pai misericordioso. Que esta novena nos ajude a bem preparar o nosso coração para acolher Jesus deste Santo Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã.